está ministrando a sua palavra. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos estar meditando apenas o versículo 7 e o versículo 8. Apenas. O versículo 7 e o versículo 8. Vamos ler a igreja junto? O versículo 7 diz: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Senhor Jesus, te louvamos, te damos graças, Senhor, por esta palavra, meu Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ser assim, amém? Mantenha a sua vida aberta. Vamos estar meditando nela. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. As crianças agora vão ficar quietinhas, né? Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Amém? Todas as crianças. Não tem outra cadeira para uma levar. Isso aí ou para mim ou para a Maria. Vamos sentar do lado da outra. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Bom, o título dessa mensagem, que está aqui na Bíblia, diz: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Não vou demorar muito não. Acompanhe comigo na mensagem do Senhor, no capítulo 22, versículo 1, diz a palavra de Deus: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Glória a Deus. Primeira coisa que a palavra do Senhor nos diz aqui: quando Deus tenta Abraão, é Deus que tentou Abraão. Qual foi a palavra de Abraão? Eis-me aqui. Ou seja, a tentação, ela não é humana. A provação, ela não é humana. Ela é divina. O Senhor conhece o meu, o Senhor conhece o seu, o Senhor conhece o nosso limite. O Senhor conhece o limite das nossas forças. Até onde nós podemos ir, até onde nós podemos caminhar. E quando nós ouvimos Deus falar conosco, se é luta, se não for luta, é sempre: Senhor, eis-me aqui. E o versículo 2 diz: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aqui quando diz, é interessante quando diz, Deus disse a Abraão: não, oferece o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Mas a gente leu uns versículos antes, uma passagem. Abraão teve outro filho. Qual foi o filho que Abraão teve antes de Isaque? Ismael. E como que a palavra diz? Oferece o teu filho, o teu único filho. Aqui, Deus está pedindo para Abraão o filho da promessa. Aqui Deus está pedindo para Abraão o seu Isaque, o seu melhor. E o que é interessante é que Deus pede para Abraão Isaque em sacrifício. A gente medita em Levítico, capítulo 5, versículo 1 em diante. Deus condena as nações pagãs pelo sacrifício de crianças. Isso é interessante. Naquela época, os pagãos tinham uma estátua gigante
colocavam fogo dentro dessa estátua, chamada Moloque, e quando as crianças nasciam, Moloque pedia um sacrifício dessas crianças, e elas eram lançadas no fogo. E aqui Deus pede Isaac em sacrifício. Deus queria a morte literal física de Isaac. Deus deu a promessa para Abraão e agora estava pedindo para ele. Deus faz isso conosco. A palavra nos ensina, irmãos, que Deus estava testando, Deus estava provando a fé de Abraão. Agora eu pergunto para os irmãos, responda para você mesmo. Deus pode nos provar? Deus pode provar a nossa fé? Porque tem dias que nós muitas vezes não aceitamos que Deus prova a nossa fé. Tem dias que nós estamos em lutas, provas, dificuldades, e nós, em vez de tudo dar graça, tudo glorificar e ao nome santo do Senhor, nós começamos a murmurar. Então, Senhor, por que comigo? Senhor, mas eu sou fiel, eu estou na igreja, eu faço a sua obra, por que comigo, Senhor? Mas nós esquecemos que Deus está nos provando, para depois nos aprovar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o versículo 3 diz: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e vendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Olha que interessante. Abraão foi onde Deus tinha dito: vai na montanha de Moriá, vai oferecer o sacrifício. Nossa, é importante nós irmos, nós caminharmos aonde Deus nos manda. Muitas das vezes eu falo assim: vai para a direita. Aí eu resolvo: não, eu vou para a esquerda, porque aqui esse caminho é mais escuro. Não, eu vou para aquele outro caminho, porque ali não tem tanto perigo. Mas Deus deu uma ordem a Abraão, e Abraão cumpriu essa ordem. E lá em Gênesis 12, Deus falou: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, uma terra que eu te enviarei. Abraão sabia disso. Abraão sabia que quando Deus mandava, ele tinha que obedecer. Irmãos, o que Deus tem me pedido? O que Deus tem te pedido? Aonde Deus tem mandado você? Aonde Deus tem mandado você pregar a palavra do Senhor? Nós sempre vamos dizer isso aqui: pregar a palavra do Senhor não é apenas em cima do púlpito, não é apenas aqui dentro da igreja. Pregar a palavra do Senhor é para todas aquelas pessoas que o Senhor nos envia. É na escola, é no serviço, é na vizinhança, não importa onde for, os nossos familiares. O importante é anunciarmos a palavra santa do Senhor. O importante é nós irmos aonde o Senhor quer nos enviar. Ou seja, o ide do Senhor, e de pregar, e de ensinar, e de batizar, do seu jeito. É do jeito que Deus tem te preparado, do jeito que Deus tem te moldado, mas faça, caminhe, não pare, não fique prostrado, não olhe para trás, porque a palavra do Senhor diz que uma mulher quis olhar para trás e virou uma estátua de sal, ficou parada, ficou prostrada. Não, passou, acabou, agora é o alvo, que é Jesus Cristo. E o versículo 4 diz: e ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Interessante aqui que ao terceiro dia, aqui aproximadamente 80 quilômetros caminhando. 80 quilômetros, 3 dias caminhando. E Abraão, nesses 3 dias, não voltou atrás do que Deus tinha pedido para ele. Muitas das vezes, Deus pede algo para nós, e nós: sim, Senhor, amém, eu vou fazer, Senhor, pode deixar. Aí passa um dia, passa um mês,
passa um ano, aí nós voltamos para trás. Mas Deus não pediu? Ah, mas está demorando. Mas Deus falou, vai, não desista. Não pare. Se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para qual se arrependa. Porventura diria, não falaria, falaria e não confirmaria sua palavra. Números 23, 19. Aquele que olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Pode passar o tempo que for, você vai estar caminhando, mas persevere em fazer a ordem que Deus te deu. Nossa, imagina a situação de Abraão. Abraão tem Isaac com 100 anos, 100 anos esperando o filho da promessa. E quando tem, Deus fala, é esse, me dá esse. Agora imagine ele caminhando uns 3 dias, o que se passou pela cabeça de Abraão? Não sei se Abraão pensou voltar para trás. Imagina que Abraão não. Tudo aquilo que Deus tem para mim, tudo aquilo que Deus tem para minha família, porque Abraão tinha uma promessa de abençoar toda a nação daquela terra, daquela época, e até os dias de hoje. Deus tem promessa na sua vida, Deus tem promessa na minha vida, mas nós temos que permanecer fiéis ao Senhor, nós temos que caminhar fiéis ao Senhor, porque a palavra diz que aqueles que vão herdar o reino dos céus é o que permanecerem fiéis até o fim, não é até o meio. E Abacuque orou, aviva-se a sua obra, no meio dos anos a notifica, na ira tivemos da misericórdia. Abacuque sabia que no começo, irmãos, primeiro amor, glória, aleluia, monte, desce monte, chuva, não chove, neva, vamos, mas chega no meio, quando as lutas começam a apertar, as provas, os vales, o deserto, dá vontade de parar. A gente começa a refletir, será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena pagar o preço? Mas Abacuque orou porque Abacuque sabia que no meio tem dificuldade, mas perseveramos. Nós temos que crer no Deus que nós servimos, que Ele é um Deus que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Nós podemos até mudar, podemos até falhar, mas Deus não muda. Diz a palavra lá em Deus que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no versículo 5 diz: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão também, esses 3 dias caminhando, Abraão também cria, tinha certeza que o Deus que ele servia não ia decepcionar ele. Tanto que ele fala para os seus moços: ó, nós vamos ter que ficar aqui. Eu vou subir com meu filho, nós vamos o quê? Adorar. E depois nós vamos retornar. Eles fizeram o quê? Adorar o nome santo do Senhor. João 4:3-4 diz que o Senhor busca quem? Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Está difícil? Adora. Está na luta? Adora. Está na prova? Adora. Está na tempestade? Louva. Exalte o nome santo do Senhor. É na adoração. É quando a gente se humilha que o Senhor se revela até a nós. É quando a gente diz a palavra do Senhor, João 3:30, é quando a gente diminui que o Senhor cresce sobre a nossa vida. É quando a gente diz: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas Deus diz: eu sou tudo, eu tudo posso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está difícil, glorifica o nome santo do Senhor. Irmãos, confesso que tem dias que a prova é tão grande, que a gente não consegue nem falar, mas glorifica por dentro, chora, derrama na presença do Senhor. Eu não sei como Deus te usa, não sei como é a sua intimidade com Deus, mas Deus conhece a sua vida, Deus conhece a sua intimidade.
Louvado seja o Santo do Senhor. E o versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Glória a Deus. Na sua vida, onde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está? Está aqui na igreja? Está em casa? Está no serviço? Ou está onde nós estivermos? Aonde está? E continuando aqui. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Perdão, 8. E disse a Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Glória a Deus. Abraão tinha dito aos seus moços: ficai aqui, que nós vamos subir, vamos adorar o Senhor e vamos retornar. E aqui Abraão também disse para Isaque: Deus proverá um cordeiro. Não se preocupe não. O nosso Jeová Jireh, o Deus provedor. Irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus que provê na hora certa, na medida certa, no tempo certo. Foi dito aqui hoje já. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus. Isaías diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, que o nosso tempo também não é o tempo do Senhor. Mas a palavra diz que Ele é o Jeová Jireh, é um Deus que provê, é um Deus que provê a nossa vida financeira, é um Deus que provê a nossa vida sentimental, é um Deus que provê a nossa vida profissional e o mais importante, é um Deus que provê na nossa vida espiritual. Porque a palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A gente costuma sempre falar isso aqui. Não é errado pedir casa, não é pecado pedir carro, não é bom salário, não é. Pecado é não pedir primeiro o reino dos céus, como diz a palavra do Senhor, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça. As demais coisas, irmãos, será acrescentada pelo Senhor. O Senhor vai saber se você precisa de um carro, de uma casa, de um bom emprego, de um bom salário, e vai te ajudar na obra. Você abençoar a sua família, abençoar outras pessoas, Deus sabe, Deus proverá, mas façamos primeiro a parte do Senhor. E os irmãos conhecem a história, que ao ponto que Abraão estava a sacrificar o seu filho Isaque, o anjo brada e diz: Abraão, não faça, porque agora Deus sabe que você é fiel a Deus. Agora Deus sabe que Deus pode contar com você mesmo nos momentos difíceis. E nesse instante apareceu um cordeiro para o sacrifício. Então, é no momento que a gente acha que não dá mais, no momento que a gente acha que acabou, que o cordeiro vai aparecer na nossa vida. É no momento que a gente acha que sucumbir, que o cordeiro vai aparecer na nossa vida. Aqui é interessante que Abraão simboliza Deus, Isaque simboliza Jesus. Abraão oferece o filho Isaque em sacrifício. Deus oferece o filho em sacrifício. E o que diz o textual da Bíblia? João 3,16. O que diz? Que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. E João Batista também declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O nosso Jeová Jiré, está aqui conosco nesta noite. Aleluia. Gostaria de fazer uma pergunta para você. E você mesmo responde. Seu irmão, é para você mesmo. É para você mesmo. A prova que você está, ou a prova que Deus te colocará, você confia no seu Deus? Nossa, responda para você mesmo. Mas responda com sinceridade. A prova que você está. Porque nós comentamos aqui na escola dominical uns tempos atrás que existem 3 tipos de crente. Nós comentamos sobre Davi na outra lição passada. O crente que nunca passou pela caverna, o crente que está passando pela caverna e o crente que já passou pela caverna. Vou repetir. O crente que nunca passou pela caverna ainda, o crente que está dentro da caverna e o crente que já passou pela caverna. Mas mesmo diante de qualquer luta, qualquer dificuldade, responda para você mesmo, mas responda com sinceridade. Você confia no Deus que você serve? Você confia que na hora certa, no momento certo, o Cordeiro aparecerá para te livrar? Se você confia, feche seus olhos. Feche seus olhos. Convido os jovens aqui na frente. Só os jovens vão louvar. Pode ir. Os demais vão fechar seus olhos. Verdadeiramente, tu confias que o teu Deus está todos os seus passos.
ao Senhor com dízimos e também ofertas, o irmão Diego vai estar orando Jesus, enquanto nesse louvor iremos estar recolhendo dízimos e ofertas da casa do Pai.